Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos para mais uma aula da playlist Gaia, isto, aquela que nós falamos sobre o meio ambiente. E nós começamos a estudar as esferas físicas da Terra, especialmente a atmosfera. Depois de definirmos a atmosfera, nós estávamos falando de como nós podemos dividi-la, ou seja, as famosas camadas da atmosfera. No entanto, aquilo que vocês mais encontram é a divisão da atmosfera, das camadas da atmosfera, levando em consideração a variação da temperatura. Nós também faremos isto, porém, o que queremos reiterar é que existem outras classificações. Por exemplo, a que vimos a aula passada. Ela depende da constituição química das camadas da atmosfera. Por isso nós a dividimos em homosfera, heterosfera e exosfera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser recordar, é só olhar a aula anterior. Hoje nós vamos apresentar uma outra possibilidade de divisão, que é aquela que a gente leva em consideração a estrutura eletromagnética das camadas da atmosfera. E desta maneira, ela está dividida em duas camadas, a ionosfera e a magnetosfera. Então, se levarmos em consideração o critério da estrutura eletromagnética, a nossa atmosfera está dividida em duas partes, a ionosfera e a magnetosfera. Vamos defini-las então? A ionosfera ela vai entre 60 e 600 quilômetros de altitude. Por que será que ela se chama ionosfera, senhorzão? Tem a ver com íons? Perfeitamente. Ela caracteriza-se pela presença de partículas eletricamente carregadas, sobretudo íons e elétrons. Então, o elemento químico, o átomo, perdeu um elétron, ou ele tem um elétron a mais, ele é um íon, ele é um átomo eletricamente carregado. E os elétrons são os portadores da carga elétrica negativa. Onde é que nós temos, então, esta área onde nós temos a forte presença de partículas eletricamente carregadas, íons e elétrons, na famosa ionosfera, que varia de 60 a 600 quilômetros de altitude. Ela reage com as ondas de rádio, com as ondas de televisão, com as ondas eletricamente carregadas, as chamadas ondas eletromagnéticas. Então, quando nós emitimos uma onda eletromagnética para cima, quando ela encontra a ionosfera, parte dela consegue ir para o espaço e uma boa parte reflete e volta, nos permitindo transmitir ondas de rádio, ondas de televisão à distância. É nela que ocorre a reflexão das ondas de rádio. Então eu expliquei para logo em seguida a gente deixar organizado no seu resumo, no seu caderno. Já nós temos também uma outra parte depois da ionosfera, que é a magnetosfera. É a área em que predomina o campo de atração magnético da Terra. Gente, apesar de ainda nós não termos estudado o interior da Terra, os dois núcleos da Terra, hoje já se fala num terceiro, mas os dois núcleos da Terra, eles são formados de alguns elementos químicos, sobretudo ferro, que gera um forte campo magnético. Então, nós temos uma área da atmosfera, a magnetosfera, em que predomina esse campo de atração magnético da Terra. Sua extensão varia por causa dos ventos solares. Quando, então, é dia, a Terra está de frente para o Sol. Os ventos solares, eles achatam a magnetosfera. Do outro lado da Terra, esses ventos solares fazem a expansão. É como se a Terra ficasse com uma cauda.
Então, na face que é dia, os ventos solares eles amassam a atmosfera, diminuindo a sua espessura. Do lado oposto, ele aumenta. Os ventos solares sopram, aumentam e é como se fosse uma cauda. Sua extensão ela varia por causa dos ventos solares. Os ventos solares, basicamente, é a radiação que sai do Sol, podendo ser constituída por várias partículas, como pelo elétron, pelo próton, pelo fóton principalmente. Na face do planeta em que é dia, ela vai da superfície até cerca de 60 mil quilômetros. Então a magnetosfera ela é muito mais espessa do que, por exemplo, a exosfera que nós vimos na aula anterior, quando classificamos a atmosfera baseada na constituição química. Ela adianta o espaço até 60 mil quilômetros. Lembrando que nessa face de dia ela está achatada. Mesmo assim, esse campo magnético da Terra atinge 60 mil quilômetros a partir da superfície. Na face oposta, em que é noite, ela vai até 600 mil quilômetros, favorecida pela expansão provocada pelos ventos solares, e a Terra vai ter como se fosse uma cauda com até 600 mil quilômetros, ultrapassa a distância da Terra à Lua, que varia de 356 mil até 410 mil quilômetros aproximadamente. Portanto, a Lua está inserida na atmosfera da Terra quando nós a classificamos pela estrutura eletromagnética. Então, na face noturna, ela vai do chão da nossa altitude básica até 600 mil quilômetros de extensão. Ok, pessoal? Beleza? Hoje, então, vimos mais uma forma de dividir a atmosfera terrestre. Já conhecemos duas, agora com a constituição química e da estrutura eletromagnética. Na aula que vem nós vamos trazer a divisão clássica e depois eu vou fazer um desenho sobre as camadas da Terra. Na classificação clássica, como eu disse, a gente leva em consideração a variação da temperatura das camadas atmosféricas, mas não se esqueçam que existe mais de um tipo de classificação, ok? Um abraço, até a próxima, fiquem bem, tudo de bom. Tchau, gente!